Jorge, José Paulo Rosa é um artista na sua melhor e maior essência. É isso mesmo, Cris. Ele iniciou sua carreira aos 15 anos de idade. Nossa, E 2 anos depois, já ganhou um prêmio Revelação de ator. nossa, Fantástico, incrível. né? E tudo começou por causa da irmã dele, que tinha uma companhia teatral, uma excelente atriz. Incrível, deu vontade de saber mais, não é? Então vamos ver como essa conquista influenciou na carreira dele. Bom, Cordélia Brasil, na verdade, foi o grande divisor de águas na minha profissão. Eu já vinha fazendo teatro lá desde os 7, 8 anos na escola, e eu tinha uma irmã que é falecida, Carmen Marisa, da Rosa, que ela era atriz e ela tinha uma companhia de teatro e a minha mãe sempre mandava eu acompanhá-la, então eu convivi com o teatro desde muito cedo. E aí a minha função era contar o público e ir nos camarins e dizer, olha, tem tantas pessoas, eles me mandavam de novo, ou seja, então desde os primórdios da minha infância eu convivo com o teatro. Depois veio o período de escola. Na escola a gente tinha cursos de teatro, eram professores de teatro contratados e um desses professores era o Vitor Hugo Ricon, que era diretor de teatro. Então me chamou da escola, já então estava com 16 anos, me chamou para fazer espetáculos fora da escola. Eu estreiei com Quem Casa Quer Casa, e depois fiz Romeu e Julieta, então depois foi Cordélia Brasil. Eu tinha então 16 anos, quase 17, e esse espetáculo foi proibido. E aí a gente fez um circuito universitário, onde a gente fez as apresentações do espetáculo dentro das universidades do estado do Rio Grande do Sul. Isso me rendeu o prêmio de ator revelação. E aí foi natural, isso tudo foi em Porto Alegre, e era natural que todo mundo dissesse, vai para um grande centro, vai para o Rio, vai para São Paulo, e foi o que eu fiz. Eu vim para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, vim para São Paulo, me encantei por São Paulo, e onde eu conheci um diretor de cinema, o Daniel Cherniavsky, que como ele fugiu do regime militar da Argentina, e aí a gente fez muitos curtas-metragens aqui, e como ele não tinha documentação brasileira, ele resolveu abrir uma escola de teatro, e eu fui uma espécie de laranja, eu servi com o meu nome para ele abrir essa escola chamada Drama Visão. Acabei me formando em cinema, e acabei então dando aulas de teatro, e foi onde também o Daniel Cherniavsky dirigiu Clique, talvez abrindo mais a boca, que foi um espetáculo onde a vedete, a estrela, era o Antônio Nóbrega, que fez muito sucesso, o antigo Tuca, né, foi o antigo Tuca antes de pegar fogo. Então rapidamente foi a minha trajetória. Então, o José Paulo Rosa, ele atuou em 15 peças ao longo de sua carreira e dirigiu 33. Eita, é um artista multitarefas, né? Vamos ver o que ele diz sobre equilibrar as responsabilidades de ator e diretor. Na verdade, a minha tentativa de ser ator ficou pelo caminho. Eu gosto muito de atuei em várias peças, mas a necessidade de sobrevivência me levou a ser diretor de teatro. Porque eu comecei a fazer luz, comecei a fazer cenário, figurino para sobreviver, comecei então a dar aula de teatro, e aí eu descobri que eu tinha esse dom, essa liderança já vinha lá da minha infância, porque lá na escola eu sempre escrevia os textos, eu dirigia, eu atuava, então essa coisa da liderança já vem comigo. Reforçou dando aula que eu descobri que eu conseguia tirar dos alunos coisas além do que podia se imaginar que eles podiam oferecer como artistas. Depois eu comecei a fazer adaptações, eu descobri que eu conseguia adaptar a obra, que eu conseguia dirigir e que eu conseguia atuar. Depois eu descobri que não dava para fazer as três coisas, comecei só então a fazer adaptações e dirigir. Meu campo de atuação ficou bastante nos comerciais de TV, foi onde folgou a minha vida, onde eu tive uma folga financeira, foram nos comerciais de TV. Após alguns anos, o José Paulo Rosa fundou o grupo de teatro RIA, que tem a responsabilidade de levar educação, cultura e principalmente reflexão para os alunos de escolas particulares e públicas, principalmente porque ele incluiu
debates ao final das apresentações, o que é muito interessante. É sim. O artista é fera com adaptações de obras da literatura brasileira e universal para o teatro. É verdade, é uma grande responsabilidade, não é? É sim, Cris. Então, vamos ver como é que foi a criação do Grupo RIA e qual é o critério de escolha das obras para ele fazer as adaptações e também um pouquinho sobre o significado do nome RIA. Na verdade, o Grupo RIA começou depois que eu tinha feito uma adaptação de O Alto da Compadecida, que eu fiquei 4 anos em cartaz, que eu fiz um espetáculo que funcionou muito. Depois eu adaptei Depois do Último Trem, e depois, aí, nessa montagem do Depois do Último Trem, eu tive uma decepção teatral. Eu acho que vale a pena contar essa história. Na primeira semana, gatos, amigos, papagaios, parentes na estreia. Depois da segunda semana não vieram os papagaios, só os amigos. Na terceira semana, alguns amigos. Na quarta semana, ninguém. A gente tinha uma assessoria de imprensa e ele me mostrou os vários jornais, revistas que tinham sido anunciados o espetáculo Depois do Último Trem. E naquele dia, numa sexta-feira, não foi ninguém. Eu tive uma crise, fui para a mesa de luz, chorei muito, paguei o que tinha que pagar e fui para casa e disse: não quero mais fazer teatro. Foi uma grande decepção. Passaram alguns meses e o Antônio Thierry, da Antocha Produções Artísticas, me encomendou um texto sobre São Francisco de Assis. Então aí começa a minha pesquisa, aí nasce o RIA, porque na pesquisa sobre São Francisco de Assis veio a história do você é um renascentista, você é um inquisidor, nasce então o RIA, Renascença e Inquisição Associados, que a pesquisa foi sobre o homem Francisco dentro do contexto histórico. A pesquisa do RIA começou aí. Depois, como eu sempre gostei muito de ler, eu tenho um histórico de leitura em casa, eu tenho uma boa formação, eu comecei a pesquisar um outro público, além do universitário. Por quê? Porque o Francisco, depois de outono, a gente fazia para os universitários e fazia para os religiosos. E eu descobri que tinha um público maior, que era o estudante de segundo grau. Então eu fiz uma primeira adaptação de Machado de Assis, Dom Casmurro. E foi um sucesso estrondoso, inesperado. E daí então veio na sequência Memórias de um Sargento de Milícias, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, enfim, aí começou a pesquisa da literatura brasileira. No decorrer do caminho, a intenção sempre era pegar as obras obrigatórias no currículo escolar. Algumas delas estavam no vestibular, outras não. E depois começou a cair no vestibular autores portugueses. Aí eu tive que voltar a minha pesquisa para os autores portugueses. Depois, agora há pouco tempo, teve uma lei onde dentro das escolas era obrigatório o ensino da literatura africana. E começou a cair no vestibular algumas obras da literatura africana. Então foi onde eu fiz 3 montagens de autores africanos. Só tem um segredo, é ler. Ler, ler, ler e ler. Ler o autor, ler a obra, ver o contexto histórico, fazer a adaptação com fidelidade à obra, não substituindo a leitura, em hipótese nenhuma, mas sendo fiel à obra. Então o grande segredo do RIA é a fidelidade à obra e é o grande estudo profundo que eu faço, me dedicando, sim, 24 horas por dia nisso. Para fazer uma adaptação de uma obra, eu tenho de 6 a 8 meses esse trabalho de pesquisa, a leitura, uma primeira leitura branca, uma segunda já apontando algumas coisas, uma terceira fazendo resumos, uma quarta já fazendo adaptação, depois uma quinta já fazendo os cortes. E não tem outra forma a não ser ler, ler e se dedicar a isso. O segredo é trabalhar em cima daquilo que você gosta, né? Daquilo que você quer fazer. Depois de passar várias temporadas em diferentes teatros, o Grupo RIA recuperou o Teatro Lucas Pardo Filho, na região central de São Paulo, onde permaneceu por 17 anos. Bastante tempo, né? Então, José Paulo vai contar para a gente agora como a permanência nesse espaço influenciou o desenvolvimento do grupo e como se deu o encerramento dessa parceria. Que pena, né, Cris? Mais um teatro fechado.
Vale a pena, eu acho que, comentar o histórico rapidamente do Grupo Ria. Então, nasceu como Renascença e Inquisição associados com São Francisco. Nós fizemos uma temporada no Teatro Taíbe, algumas apresentações em algumas universidades. Depois, com o Dom Casmurro, a gente fez lá no Teatro Bela Vista, onde é o histórico que o Nuno Galo pode confirmar. Eu tinha um carro que valia R$9.000, eu dei 3 cheques de 3.000. Esse teatro ia virar uma borracharia e fizemos um contrato de 3 meses, foi onde apareceu o Dom Casmurro, que fez um sucesso imenso. Aí nessa historinha aparece um cara chamado JC Rocco, que era administrador de teatro. E ele administrava ali do lado do Edgar Soares, depois tem uma passagem no ALS, depois tem uma passagem no Eva Vilma, que é uma pessoa que eu sempre agradeço por ter nos proporcionado essas possibilidades de ir nesses teatros. E aí apareceu um espaço, o Lucas Pardo Filho, que era um teatro que pertencia ao Banco Central, que estava sendo ocupado pela Escola Caetano de Campos, ali na Praça Roosevelt, e que estava abandonado. E nós fizemos uma proposta, o Grupo Ria, a gente fez uma proposta de ocupação do espaço, onde a gente tinha que transformar, fazer de lá um teatro, fazer uma reforma, manter, oferecer teatro de graça para todos os alunos, oferecer teatro de graça para toda a comunidade e ainda dar uma porcentagem de 20% para a escola. A escola, no princípio, ficou meio assustada com essa proposta e depois foram 17 anos de parceria, hoje fez muito sucesso. A gente tinha uma sede, a gente desenvolvia o nosso trabalho de pesquisa lá, a escola recebia esse dinheiro, a sociedade, os alunos tinham teatro de graça. Em determinado momento, uma pessoa mal resolvida, não sei porquê, faz uma denúncia pública que um grupo estava ocupando o espaço do Estado, né? De repente nós recebemos uma ação de despejo e a gente teve que sair correndo de lá. Foi onde a gente alugou um espaço ali na Venâncio Aires, na Pompeia. E depois, aqui no Maria della Costa, já estamos há 10 anos, e a gente tem essa parceria. Na época, quando a gente veio aqui para o Maria della Costa, ele estava capengando, o teatro precisava de uma manutenção, e há 10 anos a gente tem essa parceria. Hoje, graças a Deus, eles estão com uma direção nova na APTESP, e o Maria della Costa já está retomando aquela cara do antigo Maria della Costa, tão importante na história do teatro brasileiro. Então foram 31 anos nesse resumo de vai para cá e vem para lá. Jorge, atualmente o José Paulo Rosa trabalha com o projeto Panorama Literário Brasileiro, que conta com 8 peças em cartaz. Nós pedimos a José Paulo que desse a sua visão sobre a representação da literatura brasileira no cenário teatral contemporâneo. Vejamos o que ele nos diz. Assim, nós temos uma das melhores literaturas do mundo. E eu sempre digo o seguinte: tentam inventar tantos textos novos, tentam criar tantos textos novos, sendo que a gente tem uma literatura não só brasileira, mas literatura universal para ser adaptada, para ser trazida para o teatro. Tanto já se ensinou, tantas informações, tantos ensinamentos a gente tem na literatura, por que não transformar esta literatura, esses ensinamentos, tudo que está na literatura universal para o teatro? É só pegar um livro que está tudo lá, as informações necessárias, a formação do caráter brasileiro, a formação do caráter mundial, a formação do ser humano está na literatura. Por que não trazer para o teatro? Por que esse conceito de trazer a literatura para o palco? Eu não entendo isso. Porque se tudo que já foi dito na humanidade está na literatura. E simplesmente, com muito orgulho, nós do Grupo Ria transformamos não só a literatura brasileira, mas como a literatura universal, trazer para o palco. Porque lá está a essência. E por que não usar esta essência da formação do caráter do homem, da literatura, trazer para o teatro? José Paulo também nos conta sobre projetos que estão rolando em 2024 e seu planejamento para os próximos anos. Sempre um passo à frente e com novidades. Os planos de 2024 já estão acontecendo, porque em 2023 eu me planejei, eu digo eu, o Grupo Ria, nós já nos planejamos
para 2024. E 2025 já está sendo planejado, ou seja, eu já estou lendo obras para adaptar para 2025, ou seja, então a gente tem que sempre estar um passo à frente. Estamos com 8 espetáculos hoje, ano que vem podemos estar com 10, com 5, com novidades, então sempre, uma pesquisa constante, sempre teremos novidades, porque 2023 preparamos 2024, 2024 já estamos preparando 2025. Esse ano nós estamos com o infantil, o Pedro e o Lobo, o infanto juvenil, Dom Quixote, depois tem o Alto da Barca do Inferno, um sucesso absoluto, Quincas Borba, O Cortiço, Dois Irmãos, e a grande novidade é Os Ratos. Bom, ao final das entrevistas, nós sempre pedimos para os nossos convidados, entrevistados, que eles deixem uma mensagem para atores e atrizes que estejam iniciando a carreira ou retomando as carreiras. José Paulo disse algo muito importante sobre dedicação. Bora conferir. É uma pergunta complicada nos dias de hoje, porque a gente está com tantas escolas formando atores, que algumas, não sei se algumas ou se faz parte desses atores que estão se formando, confundirem ser ator com ser celebridade. Uma coisa é ser ator, é se dedicar, é trabalhar, é estudar, é se formar e saber que o teatro é o berço. A outra coisa é você se iludir em fazer um curso de teatro e se tornar celebridade ou já partir para o cinema. Então esse eu acho que é o primeiro cuidado. O teatro é super importante. Eu quero que tenha muitas escolas de teatro. Eu quero muito que as pessoas aprendam ou tenham ideia do que é fazer teatro. E é natural, como em qualquer profissão, esse filtro vai acontecer naturalmente. A pessoa vai viver de teatro a partir do momento que ela tiver essa consciência. Quando você enfrentar preconceitos, quando você viver com pouco, quando você se dedicar 24 horas à sua profissão, aí você já tem uma pessoa que a gente chama uma pessoa de teatro. É isso, é estudar como qualquer profissão, é se dedicar como qualquer profissão. A nossa profissão de artista obrigatoriamente você tem que ter esta dedicação para se dizer artista. Acabamos de entrevistar José Paulo Rosa, ator, autor, diretor e fundador do grupo teatral RIA, que nos deixa os seus contatos. Eu agradeço muito a oportunidade e o nosso telefone para contato é 11 97204 3780 e tem a nossa página www.gruporia.com.br e as nossas redes sociais. Instagram, @gruporia_, e no Facebook, Grupo RIA. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a você, José Paulo Rosa, pela gentileza e disponibilidade em nos dar essa entrevista. E também agradecemos a você que nos assiste. Então, inscreva-se no canal. Acione o sininho. E assista a essa e a outras entrevistas do Suporte de Elenco, ok? Até a próxima. Tchau!